Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite. Auxílio Brasil vai beneficiar cerca de 17 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Saiba o que é preciso fazer para receber o benefício. E você vai ver também. Em Curitiba, a mulher é agredida por policiais militares. PM diz que precisou usar de força gradativa para controlar a ação. Parque do Ibirapuera, em São Paulo, quer cobrar taxa de empresas e treinadores que atuam no local. O parque garante que pessoas que utilizam o espaço como forma de lazer não serão afetadas. No aniversário de 81 anos de Pelé, fomos a Três Corações. Nesse simpático município mineiro, nasceu um rei para o futebol. Pelé, para nós, é um orgulho. Não só os tricordianos, o mundo reverencia Pelé. E Pelé elevou o nome da nossa cidade do Brasil, conhecida mundialmente. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O Auxílio Brasil, anunciado pelo governo, deve beneficiar quase 17 milhões de famílias. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, são as pessoas que mais sofreram as consequências da pandemia. Muitos, hoje, não têm nem o que comer. De R$ 49,00 para 400. Para Suiane Duarte, que está desempregada, o Auxílio Brasil chega em boa hora. Vai ser uma ajuda muito grande para mim. Que minha bebê ainda usa fralda, tá entendendo? E vai ser uma ajuda muito grande. Vai dar para mim pagar aluguel e fazer menos compras. Aos 60 anos de idade, a dona de casa Clarice Oliveira não sabe o que é emprego formal. A vida toda ela ganhou dinheiro fazendo bicos e nos últimos 3 anos vive com dinheiro do Bolsa Família. Na pandemia, ela e o marido pegaram Covid. Ele perdeu o emprego e agora os dois dependem da ajuda de amigos para completar a renda. Com 89 eu comprava pão e leite, depois no outro mês eu pagava uma conta de água e os 400 já vai me ajudar, né? Já posso pagar 2 contas de água, já compro o meu medicamento. Clarice e Suiane estão entre milhões de brasileiros que viram a situação piorar com a pandemia. Segundo dados do IBGE, a parcela da população em extrema pobreza subiu de 6,6% no início de 2019 para 9,1% neste ano. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, essas pessoas precisam de ajuda neste momento, mesmo que para isso seja preciso flexibilizar um pouco o controle de gastos. Nós furamos o teto ano passado para atender a saúde. Os efeitos econômicos sobre os mais frágeis foram devastadores, todo mundo está dizendo. Os povos estão sem comida, estão sem gás, estão tendo que cozinhar a lenha. Ora, ninguém quer tirar 10 em fiscal e deixar os brasileiros mais frágeis passarem fome. Poderão receber o Auxílio Brasil as famílias em extrema pobreza com renda de até R$ 89,00 por pessoa e as famílias que ganham de R$ 89 a R$ 178,00 por integrante, desde que tenham gestantes ou alguém com menos de 21 anos de idade. Para receber o benefício, será preciso estar cadastrado no Bolsa Família ou fazer a inscrição no Cadastro Único. O governo garante que haverá recursos para pagar o benefício de R$ 400,00, pelo menos até o fim do ano que vem. Sendo temporário, você não precisa, já que não tem fonte, não é permanente, você pode pegar o aumento de arrecadação. Nossa arrecadação está surpreendendo, todo mês ela vem maior. A atividade está muito forte. Então, a arrecadação está vindo acima de 200 bilhões. Então, você gastar 20 ou 30 bilhões para dar R$100 a mais para a população mais frágil é completamente possível. A única coisa que vai acontecer, olha, em vez de o déficit cair tão rápido, ele cai um pouco mais devagar. O que é compreensível no momento de dificuldades. Para economistas, não se trata apenas de uma contribuição para famílias de baixa renda. O Auxílio Brasil também é importante neste momento, porque vai ajudar a movimentar a economia. A partir do momento que o governo oferece os recursos financeiros para que as pessoas de baixa renda, ou mesmo que não tenham renda, poder
comprar produtos de primeira necessidade, isso vai trazer benefícios tanto para aqueles supermercados, comércio que vende, bem como as pessoas que recebem esses recursos. Qualquer que seja o parâmetro analisado, né, uma coisa é certa, né, o auxílio emergencial pago em 2020, o auxílio emergencial pago em 2021 foram muito importantes. Então, demonstra hoje a necessidade. Né? Agora, os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 20.895.000 recuperados. 222 mil continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 605 mil pessoas morreram por causa da doença. Uma comerciante foi agredida por policiais militares em Curitiba, no Paraná, durante uma abordagem para cumprimento de medida sanitária. A mulher que grava a abordagem dos policiais seria Stephanie Rodrigues. Ela mostra que os PMs retiram o homem de dentro da casa dele e, no momento da prisão, até derrubam o portão da residência. Meu Deus, dentro da casa dele! Você não pode. Meu Deus, cara! Vocês passaram dos limites! O homem seria um cliente da lanchonete de Stephanie, que fica em frente. Segundo a polícia, ele foi detido por desacato. A mulher reclama da abordagem e pede para os policiais colocarem as máscaras. Ela grava enquanto o homem é levado para a viatura. Nesse momento, um dos policiais arranca o celular das mãos dela e joga no chão. A comerciante grita e xinga o PM, que reage e joga a mulher no chão. Fica longe, 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 solta, solta, solta. Ai, tá quebrando minha mão! Bata na minha cara agora. Veja novamente que o PM bate no rosto da mulher com a boina da farda. Stephanie foi levada para um fórum de Curitiba, assinou um termo por desacato e foi liberada. A lanchonete dela foi multada em R$30 mil por estar atendendo além do permitido devido ao decreto sanitário. Ela nega. Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que o PM que aparece nas imagens foi agredido e, por isso, precisou usar de força gradativa para conter a mulher e que ela teria tentado impedir o encaminhamento de outra pessoa durante a ação policial. A nota diz ainda que quem se sentiu ofendido pela ação deve procurar a Corregedoria da Polícia Militar para formalizar o relato, para que assim seja feita a apuração do fato. Um empresário passou 24 horas refém de bandidos. Uma câmera de segurança registrou o momento que os criminosos abordaram ele no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. O homem estava dentro do carro falando ao celular quando dois bandidos se aproximaram. Os criminosos exigiram que a vítima fosse para o banco de trás do veículo. Segundo a polícia, enquanto um deles dirigia, o outro fazia transferências bancárias pelo celular da vítima utilizando o Pix. Ele só foi solto 24 horas depois. Os policiais conseguiram chegar até a vítima em Taipas, na zona norte da capital, por meio de um sinal do GPS do celular. Uma pessoa já foi presa pela polícia. Agora olha só essa história, gente. No Rio de Janeiro, um homem usou um jacaré para ameaçar outra pessoa durante uma briga. O vídeo, claro, viralizou na internet. As imagens mostram dois homens discutindo e um deles usa um jacaré como arma. A confusão aconteceu na Praia da Macumba, que fica na zona oeste da cidade. Um guarda-vidas tenta ajudar e também é ameaçado com o animal, que aparenta ser um filhote. Segundo a Defesa Civil, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, capturou o jacaré e o devolveu ao seu habitat natural no Parque Municipal de Marapendi, também na zona oeste. Não há informações sobre o homem que pegou o réptil para fazer ameaças. Nossa equipe foi acompanhar um passeio bem diferente, um passeio noturno ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Veja como foi essa experiência na reportagem de Tony Vendramini. São grupos pequenos, de no máximo 20 pessoas, todas curiosas sobre o que vão encontrar em um lugar
que até parece desconhecido. Pela primeira vez, elas podem visitar o Jardim Botânico de noite. Um passeio no escuro, mas capaz de trazer muitas descobertas. É uma nova perspectiva, né, sobre o mesmo ambiente. Então é a oportunidade única de ter o gostinho de estar dentro de uma floresta tropical durante o período noturno, quando um novo ambiente pode ser descoberto, né, com outros sons, outros movimentos, toda a fauna noturna que não pode ser observada durante o dia e também com a agitação da visitação regular. É um encontro diferente com a natureza. Durante o dia, os visitantes não podem ver a flor da ninféia aberta, sentir outros cheiros liberados pelas plantas, nem ver as rãs martelo acasalando e ouvir o concerto feito por moradores do parque, como os sapos. A visita ao Jardim Botânico durante a noite é uma experiência sensorial. Eu achei, primeiro a vida, né, que é diferente, a gente vê vagalume, ouve muita coruja, sapo. E o que acontece também é que não é tão quente, então é bem mais agradável na parte da noite. E como não tem luz, eu acho que os outros sentidos ficam mais aguçados, a gente ouve mais, sente mais o cheiro. Durante o passeio é preciso seguir algumas regras, como permanecer em silêncio e no escuro, para não assustar os animais. A nossa equipe, por exemplo, só pode ligar a luz em alguns pontos do Jardim Botânico, onde já existe iluminação. E alguns destes locais fazem parte da história do parque e do Brasil. Eles estão no roteiro do passeio. Nesta casa foram encontradas as ruínas da roda de moer da antiga fábrica de pólvora instalada pela família real em 1808 e que deu origem ao Jardim Botânico. O portal da fábrica com a coroa real portuguesa também pode ser visto. Ele resistiu a uma explosão em 1831, que obrigou a levar toda a instalação para um local mais afastado. Histórias que encantam adultos e crianças, como o Cauê, de 10 anos. Eu estava estudando história sobre o passado, que senhores de engenho, fabricação, não de pólvora, mas de engenho de açúcar, escravizados, coisas do tipo da história. E foi para introduzir plantas de outros países que a família real criou o Jardim Botânico, começando por especiarias e vegetais de outras colônias. Deu tão certo e o parque cresceu tanto que passou a ser considerado um dos mais importantes centros de pesquisas botânicas do mundo, além de ter sido reconhecido pela Unesco como reserva da biosfera. As visitas durante a noite, previstas para outubro, novembro, dezembro e janeiro, já estão com ingressos esgotados, mas vão virar atração fixa. Elas podem ser feitas a pé ou de carrinho e são adiadas em caso de chuva. Guias bilíngues acompanham o grupo. Com sorte, é possível ver também outros animais como corujas e gambás, que infelizmente se esconderam na noite da nossa visita. Mas mesmo assim, todos terminaram o passeio felizes com as surpresas que encontraram. Bem diferente, é legal. Olhar essa sombra da palmeira imperial aí no céu, sem iluminação, é bem legal, é bem diferente. Administrado pela iniciativa privada desde o segundo semestre de 2020, o Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, vai passar a cobrar uma tarifa das empresas e treinadores que atuam com atividades esportivas no local. É o que a gente vai ver na reportagem de Murilo Rincon. Um dia como este é um belo convite para procurar um parque para relaxar e tomar aquela água de coco, né? Mas para quem faz exercício em grupo, mesmo em um dia com cara de preguiça, a ordem é suar a camisa. O ponto de encontro dessa turma, a Rua do Leão, no Parque Ibirapuera. É mais estimulante, ainda mais com o tempo bom, equipe, todo mundo junto, um incentiva o outro. O Leandro é quem coloca essa turma para ralar. Há 20 anos, assessorando adeptos da prática esportiva no Ibirapuera, ele não gostou nada de saber que a partir do ano que vem vai ter que pagar uma taxa para usar os espaços do parque. Todos nós somos usuários. Eu sou usuário, né? Os alunos são usuários. A gente, enquanto assessoria, a gente paga imposto para a prefeitura, que é o imposto sobre serviço. Então já pagamos nosso imposto, né? Não estamos montando um ponto comercial aqui que a gente vai vender isso não, mas a gente vem assessorar nossos atletas. O medo dele e de outras assessorias é acabar perdendo alunos, já que o valor cobrado pelo parque será automaticamente repassado aos atletas. Infelizmente, se o custo for muito alto, a gente não consegue absorver. E acaba passando, vai repassar e acaba
quem vem treinar vai ter que pagar para treinar, essa é a verdade. A Urbia, que desde outubro do ano passado administra o Ibirapuera, alega que a cobrança de quem usa o parque de forma comercial é importante para ajudar a garantir a segurança e a manutenção do espaço, que não recebe mais investimentos públicos desde o fim do ano passado. Na verdade, as pessoas que vêm correr livremente e não precisam bloquear áreas do Parque Ibirapuera, mesmo as assessorias, mesmo os treinadores, não precisam pagar. Aquelas que precisam reservar uma área, uma quadra ou, por exemplo, a serraria, que é um ponto bem conhecido para essa prática, precisarão agendar e também remunerar em função daquele tempo utilizado. O modelo e o valor da cobrança ainda não estão definidos, mas uma das possibilidades avaliadas pelo parque é de cobrar um percentual de 3% a 5% em cima da mensalidade de cada aluno, o que deve acontecer a partir de fevereiro do ano que vem. A presidente da Associação dos Treinadores de Corrida do Estado de São Paulo entende que a cobrança é viável, mas sugere que ela seja feita de outras maneiras. Nós entendemos que essa taxa ela poderia ser convertida em uma forma de parceria do parque para as assessorias esportivas. Por exemplo, na elaboração de algum evento de corrida, a gente poderia organizar esse evento e ainda seria revertida toda para o parque. A gente poderia oferecer um treinamento de qualidade de vida para os funcionários, para melhorar a qualidade de vida desses funcionários que trabalham lá. A gente poderia oferecer palestras para os usuários. Então, assim, são alguns exemplos que a gente poderia, de contrapartida, oferecer também, além de só pagar taxas. O Fernando também não concorda com a cobrança. Há pelo menos 13 anos, ele participa de grupos de assessoria esportiva e acredita que a medida vai afastar muitas pessoas do parque. Essa lógica da cobrança, primeiro que ela não é sustentável pela perspectiva econômica. Segundo, porque a gente precisa de mais espaços livres públicos, espaços livres gratuitos, para a gente democratizar o espaço. Cobrando, a gente está fazendo o contrário da democratização, a gente está elitizando, se é que a gente pode chamar de elite quem pode pagar. Já a administração do Ibirapuera reforça o contrário. O Parque Ibirapuera continua gratuito, livre, democrático e o nosso papel é fomentar a prática esportiva dentro do Parque Ibirapuera. Em Barueri, na Grande São Paulo, a Vigilância Sanitária registrou, nos últimos 28 dias, notificações de clientes de um restaurante japonês que tiveram intoxicação alimentar. A reportagem é de Ranieri Zoccoli. As reclamações começaram a surgir nas redes sociais. Nessa postagem, uma cliente diz que foi ao restaurante em 17 de outubro. E 2 dias depois, ela e o marido precisaram ir para o hospital. Em outro caso, uma mulher disse que foi ao restaurante em um sábado e começou a passar mal no domingo. Ela esteve no local com outras 3 pessoas e todas apresentaram sintomas como vômito, diarreia e dor de cabeça. O restaurante, que fica em Alphaville, área nobre de Barueri, teve as atividades suspensas depois que as reclamações chegaram à vigilância sanitária. O órgão informou que recebeu 28 notificações de clientes que passaram mal após terem ido ao restaurante. O estabelecimento comercial foi notificado e ficará impedido de funcionar até que as investigações sejam concluídas. Nessa outra reclamação, a cliente disse que do grupo que foi com ela ao restaurante, apenas uma pessoa que não comeu peixe cru não teve sintomas no dia seguinte. Segundo o médico gastro André Pinto, as intoxicações são comuns e melhoram em poucos dias, com algumas exceções. Dura em torno de 3 a 5 dias e o tratamento principal é a hidratação e cuidado com os alimentos, principalmente os alimentos muito condimentados. Nas extremidades da vida, tanto crianças muito novas e idosos podem ser mais graves. O restaurante Oi Sushi informou por meio de nota que recebeu os relatos de intoxicação com profunda tristeza e afirmou que está atuando junto aos órgãos competentes na apuração dos casos. E ainda que os peixes chegam ao restaurante bem refrigerados e vão direto para a câmara fria, onde ficam armazenados em temperatura adequada e são supervisionados por nutricionistas. Mas, mesmo assim, a direção está revendo toda a sua cadeia de fornecedores em busca de respostas para o ocorrido.
Agora o esporte. Amanhã a Rede TV transmite ao vivo, a partir das 13h30 da tarde, a segunda prova da 6ª etapa da Stock Car Light. Hoje foi a vez da primeira prova. A 6ª etapa acontece no circuito Velocitar em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Felipe Batista, líder da competição, voou baixo e venceu a primeira corrida. Com a vitória, o piloto da KTF chegou a 251 pontos e abriu 42 de vantagem em relação ao vice-líder Gabriel Robe, que terminou a prova na segunda posição. O terceiro lugar ficou com Rafael Reis. Os pilotos da Stock Light voltam para a pista amanhã, às 3h30 da tarde, com transmissão ao vivo da Rede TV. Não perca! Hoje é um dia especial. Pelé completa 81 anos. E como toda reverência é pouca para o protagonista do futebol no mundo, a internet bombou em homenagens ao rei. O Santos fez contagem regressiva nas redes sociais para esquentar o aniversário do rei. O time postou uma série de momentos de Pelé, a chegada ao clube, o reinado e a eternidade. E não foi apenas o Santos que lembrou de seu ídolo maior. O Flamengo vestiu Pelé de rubro-negro. O Fluminense postou o rei de tricolor. A foto foi tirada em 78 na Nigéria, quando Pelé, já aposentado, vestiu a camisa do Flu por 45 minutos. Tudo para controlar os ânimos da torcida. No Botafogo, Pelé ao lado de outra lenda, Mané Garrincha. Foi uma enxurrada de times orgulhosos em mostrar que Pelé está em qualquer história relacionada ao futebol. Se a mensagem é falada, então, ídolos e mais ídolos. Fala, rei do futebol. A lenda, Rei Pelé. Você sempre foi muito importante para todos nós brasileiros. Parabéns pelos seus 81 anos. Vida longa ao rei. Parabéns. Muitos anos de vida, que Deus te abençoe muito. Aproveite seu dia, você merece. E quem é rei nunca perde o bom humor. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os meus amigos brasileiros, e não só do Brasil, mas de todo mundo, que desejaram saúde para mim, desejaram felicidade nesse dia do meu aniversário, dia que é mais jovem do que mais velho. Por isso eu tenho que agradecer de coração. E olha só, Pelé colocou a cidade de Santos na história, mas na verdade o rei do futebol nasceu numa cidadezinha de Minas Gerais. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar a tira. Esta é Três Corações, cidade de 80 mil habitantes, localizada a quase 300 quilômetros de Belo Horizonte e que ficou famosa no mundo inteiro por ser a terra natal do rei do futebol. Logo no trevo de acesso na rodovia Fernão Dias, este monumento não deixa ninguém esquecer a maneira como ele comemorava os gols. Puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de capa no... Na Praça Pelé, mais uma homenagem. O ilustre cidadão tem uma bola nos pés e nas mãos a taça do Tri, conquistado pelo Brasil na Copa de 1970 no México. A história do maior jogador de futebol de todos os tempos começou a ser contada nesta rua, batizada de Edson Arantes do Nascimento. O número 1000 é simbólico, lembra a marca de 1000 gols na carreira. Já a construção é uma réplica fiel da casa onde o filho do seu Dondinho e da Dona Celeste nasceu no dia 23 de outubro de 1940. Seu Dondinho, seu João Ramos, é de Campos Gerais, aqui uma cidade próxima a Três Corações, aqui no sul de Minas. Ele veio para servir o exército. Conheceu Dona Celeste, se apaixonaram, começou o namorico e com 16 anos já estava nascendo Pelé. Dona Celeste tinha 16 anos. A Casa Pelé foi inaugurada em 2012. Fica no mesmo terreno onde o menino Edson morou. A antiga construção da família não existe mais. Para transportar os visitantes para a década de 40, tudo aqui foi reconstituído nos mínimos detalhes. Cômodos simples e pequenos, fogão a lenha e colchão de capim. Tivemos a ajuda de Dona Celeste, mãe do Pelé, dos familiares, com as lembranças deles
da época da casa aqui. Essas janelas aqui são da frente da casa. Quando a gente abre, olha só, se depara com 2 painéis. Eles mostram como era a vista da rua na década de 1940. Estas fotos em preto e branco foram doadas pela família. Mostram Pelé ao lado dos irmãos Jair e Maria Lúcia, dos pais e dos avós maternos. 2 peças da casa também são originais. A carroça do avô e o berço onde o menino dormia. Eu falo o berço esplêndido, onde nasceu o nosso rei. Pelé esteve aqui na inauguração da casa e se emocionou com as lembranças. Quando ele entrou, ele já prontamente falou: o rádio do vovô. E ele lembrou que o avô estacionava a carroça embaixo da jabuticabeira, ele pequeno, ele tinha que subir na carroça para alcançar, para apanhar jabuticaba. Foi um lugar que ele também se emocionou muito. Pelé e a família são lembrados também em lugares de 3 Corações. No Parque Dondinho, pai e filho estão lado a lado neste monumento. Na placa, uma mensagem do rei. Em 23 de setembro de 2012, estive neste local em visita ao monumento erguido em homenagem ao meu pai, João Ramos do Nascimento, Dondinho, meu grande exemplo no futebol. No Museu Terra do Rei, fotos, vídeos e diversos registros históricos eternizam a memória do gênio da bola. Este monitor exibe imagens marcantes da carreira do camisa 10. Temos uma réplica da taça Gilles Rimet, que veio para nós dos Estados Unidos, livros, filmes, e temos o Pé da Fama, ele deixou para a gente também, e fotos com família, com celebridades, e fotos dele das vindas aqui. Nesta sala a gente tem uma exposição de camisas de clubes que marcaram a trajetória do rei do futebol. Essa aqui, olha só, do Santos, tem um autógrafo do Pelé. Essa outra foi doada pelo Neymar. E essa aqui é do Cosmos, de Nova York, onde o Pelé encerrou a carreira. Pelé morou em 3 Corações até os 3 anos de idade, quando foi para Bauru, no interior de São Paulo, com o pai, que também era jogador de futebol. Depois da fama, o rei voltou à terra natal 4 vezes. Em 1966, para dar nome à rua onde nasceu. Em 71, para a inauguração da Praça Pelé. Em 87, quando gravou um clipe musical. E a última vez, em 2012, na inauguração da Casa Pelé. Pelé, para nós, é um orgulho. Não só os tricordianos, o mundo reverencia Pelé. E Pelé elevou o nome da nossa cidade do Brasil, conhecida mundialmente. Isso aí é um orgulho para nós, principalmente para 3 Corações. Pelé, a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu, Pelé, chutou. Último gol do maior jogador de futebol do mundo. Parabéns para ele, viva o rei, né? Viva o rei. Gente, Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Ótima noite e um bom domingo.